amar a tua palavra mais que tudo, temer o teu nome, respeitando os teus mandamentos, guardando a tua palavra, para que nós possamos evitar de pecar contra ti. Então perdoa meu pecado, minha falha, meu erro, porque eu sei que o que atrapalha a nossa comunhão é o nosso pecado. O que destrói a vida, a família, é o pecado. Quando ele entra numa casa, numa família, ele destrói, Senhor. Ele acaba, ele arrasa, ele faz, ó Deus, ele abre a porta e o diabo agindo, ele vai destruir famílias, bens, uma série de coisas. Mas que nessa noite o Senhor nos livre, ó Deus, de tudo aquilo que não provém de ti. Usa-me como instrumento e ferramenta nas tuas mãos, para abrir a minha boca e pregar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Irmãos, aquilo que a Bíblia fala, você pode crer de todo o teu coração. Devemos dar toda atenção, devemos colocar o nosso espírito naquilo que Deus tem falado. Primeiro porque a Bíblia diz assim, que Deus falará de paz ao seu povo. Todo o ensinamento das Escrituras, toda a orientação bíblica, ela vem para nós, para o nosso bem, porque Deus sabe que o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus, mas após o pecado, o homem se rebelou contra Deus, a criatura que se rebelou e se rebela até hoje contra o seu Criador. Então é necessário que aqueles que ouvem a palavra de Deus, compreenda ela, coloque-a no coração e a tema, porque o temor de Deus levará você a afastar dos caminhos tortuosos da vida, até mesmo das palavras tortuosas da boca, porque a Bíblia diz claramente aqui, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem, guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Mas eu quero te dizer uma coisa, que aconteceu no passado, e que até hoje acontece na vida das pessoas, que é a responsabilidade que uma pessoa tem dentro da sua casa, a responsabilidade que um pai tem, uma mãe tem, para com os seus filhos. Quando o pai e a mãe não orientam seus filhos do caminho, enquanto eles tinham uma vida de comunhão com Deus, servindo a Deus, eles não tinham problemas. Ali no Jardim do Éden não tinham dificuldade, os filhos não davam trabalho,
Mas quando o pecado entrou, pela desobediência, de não querer ouvir aquilo que Deus havia dito, porque toda a nossa rebelião contra Deus, contra a sua palavra, vem porque nós não atentamos para aquilo que a palavra, as escrituras nos têm ensinado. Porque se você atentar para as escrituras, ela vai nos ensinar em tudo em nossa vida, nosso comportamento, nossas atitudes, o que eu posso, o que eu não posso, o que posso fazer, o que não posso fazer, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que é bom para mim, o que não é bom para mim. Então, quando você atenta para a palavra de Deus, dá ouvido àquilo que o Espírito Santo diz, você então está guardado. O que a Bíblia diz aqui, no versículo 7? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então mal algum te sucederá, praga alguma, não é o que diz o Salmo 91, mal algum te sucederá, praga alguma chegará até a tua casa. Então o sofrimento da humanidade, todo aquilo que as famílias enfrentam, a humanidade enfrenta, está relacionado em primeiro lugar à desobediência a Deus. Porque se nós atentarmos para aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado e colocar em nossa vida, nós vamos evitar tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, tanta tristeza na nossa vida, que vai ser bom para nós mesmos. Então veja bem, enquanto Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden e amavam a Deus, temiam a Deus, tinham a presença de Deus, eles estavam tranquilos, né? Mas a desobediência de Eva e de Adão levou eles ao quê? A ser expulso da presença de Deus, né? Deus não mais, depois do pecado deles, da desobediência, Deus não tinha mais aquela comunhão que tinha com os dois ali no Éden. Agora já não era a mesma comunhão, e aquilo certamente os levou fora do paraíso, longe da presença de Deus. Agora eles estavam debaixo das suas responsabilidades. E o que acontece? Por que veio esse trauma na família? Antes ou depois que foram expulsos da presença de Deus? Depois que eles foram expulsos da presença de Deus, o que aconteceu? Eva teve um filho, que chamou Caim. Depois ela teve um filho, que chamou Abel. E o que aconteceu com esses dois irmãos? Caim matou Abel. Então ali começou o sofrimento daquele pai, daquela mãe, de ver o irmão ter matado o seu próprio irmão. Então enquanto eles estavam lá no jardim do Éden, que tinham com eles a presença de Deus, estavam livres de toda essa situação, porque Deus era com eles. Meu irmão, se Deus estiver na tua vida, se Ele for prioridade para você, entenda isso, se Deus for prioridade para você, para a sua casa, para a sua família, você certamente vai ser uma pessoa, aquilo que a Bíblia diz, bem-aventurado os que temem a Deus. Então se você for um homem, uma mulher, que teme a Deus, que guarda a palavra de Deus no seu coração, que procura andar com Deus, viver para servir o Senhor, Deus vai te dar paz, alegria, prosperidade, porque esse é o prazer de Deus. Agora o que a Bíblia diz? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Por que o diabo mata, rouba e destrói? Porque ele tem oportunidade para isso. Alguém abriu uma porta para ele, o pecado entrou, o mal entrou, e o diabo então fez aquilo que ele veio para fazer: matar, roubar e destruir. Então veja bem uma coisa, enquanto Adão e Eva temeram a Deus, eram obedientes a Deus, ali no jardim do Éden, eles não tiveram dor, não tiveram sofrimento, foi só saírem da presença de Deus, abandonarem o Senhor, que o problema começou na vida deles e na vida dos filhos, né? E não para por aí não, veja bem outra coisa. Quando você pega o livro de Josué, capítulo 7, 22 a 24, vamos ver a questão de uma família que também não quiseram ouvir aquilo que Deus falou. Meu irmão, olha para você ver, a Bíblia não esconde nada de ninguém, ela mostra o que o homem deve fazer,
mostra homens que obedeceram e foram bem-aventurados, né? Felizes, porque obedeceram a Deus, mas também mostra o erro das pessoas. Não passa a mão, Deus nunca passou a mão na cabeça de ninguém, e não pense você que vai passar na minha ou na tua, não pense não, ou que Deus não observa tudo quanto nós fazemos. Nós vemos aqui, olha o que diz o versículo 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao clamor deles. Então os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os justos, aqueles que são tementes a Deus, que fazem as coisas para que Deus seja glorificado. Porque se tem algo que Deus quer, que os teus atos, as tuas atitudes, Deus seja glorificado nelas. Por que a Bíblia diz assim? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faça bem feito. O que você está fazendo, faça bem feito. O que a Bíblia diz? Você que trabalha ou faz qualquer coisa, não faça como estivesse fazendo aos homens, mas faça como estivesse fazendo a Deus, porque os olhos dele estão em toda parte, e se você é justo, os olhos dele estão sobre você. No momento que você clamar e orar e buscar a Deus, ele vai te responder, porque ele vai estar contigo. Amém? Glória a Deus. Olha ali, e teve mais a seus irmãos, não é isso que eu falei, é Josué 7, 22, 24, Josué. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas, e do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele, tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Pode no 25 para o meu. E disse Josué: porque nos turbaste, o Senhor te turbará a ti esse dia. Veja bem uma coisa, nós às vezes passamos por cima daquilo que a palavra de Deus diz e não damos atenção. A Bíblia diz claramente: temei o Senhor. Temei o Senhor. Temer a Deus é procurar dar ouvido àquilo que Ele nos ensina. Porque se eu e você der ouvido àquilo que Deus ensina, e a Bíblia diz que Deus fala de paz ao seu povo, quem vai ser beneficiado serei eu. Porque quanto mais eu temer a Deus, guardar a sua palavra, mais feliz eu serei, mais abençoado eu serei, mais paz eu terei. Até no tempo de tribulação, aqueles que creem em Deus têm paz, têm ânimo, têm força, é guiado pelo Espírito Santo. Agora veja bem, o que é não dar atenção àquilo que Deus fala? Porque quando você, como pai ou como mãe, você não atenta para aquilo que Deus fala por meio da sua palavra, como Adão e Eva não atentaram e depois viram o que aconteceu dentro da sua própria família, assim aconteceu com esse camarada chamado Acã. Acã era um dos príncipes das tribos de Israel, e eles foram para a batalha ali contra Jericó, e Deus havia dado uma ordem: ninguém pegue nada do que tem dentro da cidade, é tudo anátema. Todo mundo ouviu. Só que ouvir é uma coisa, temer, obedecer é outra coisa, porque parte de um princípio do coração do homem. Então o que aconteceu? Quando ele viu ali uma cunha de ouro, uma capa, um tesouro, ele achou que ele poderia pegar escondido, ninguém estava vendo, e não estava. Aos olhos humanos ninguém estava vendo. Assim é como o que eu faço, como você faz, longe da igreja, ou longe de pessoas que nós conhecemos. A gente acha que faz alguma coisa e que ninguém está vendo, mas irmãos, os olhos do Senhor passam por toda parte. Então o que ele faz?
Primeira coisa, ele desobedeceu a Deus. A desobediência é não dar ouvido àquilo que Deus fala. Deus diz assim, mas eu acho que eu posso fazer assim. Deus diz que tem que ser assim, mas eu quero do meu jeito. É a minha oportunidade, é o meu momento. E então o que acontece com ele? Ele vai lá e mete a mão. Leva para a casa dele, para a tenda dele, cava um buraco bem no meio da tenda, esconde. Primeiro, tudo aquilo que é de Deus, pode ser mostrado livremente. Não precisa se esconder de ninguém, né? Tudo que é permissivo por Deus, não precisa ser oculto a ninguém, aos olhos de ninguém. Mas aquilo que é errado, tem que ser ocultado. Porque, primeiro, que certamente quando a gente faz alguma coisa errada, nessa questão deles aqui, eles estavam desobedecendo uma ordem que veio de quem? Do seu superior, que era Josué, usado por Deus. Só que eles não atentaram para aquilo que Josué havia falado. E o que ocorreu então? Pegaram aquilo, levaram para casa, guardaram lá, acharam que estava tranquilos, porque ninguém sabia. Você acha que tem alguma coisa minha ou teu escondido diante de Deus? Uma coisa que eu tramei, uma coisa que eu quis fazer, uma coisa que eu fiz, está escondido, Deus não sabe? A Bíblia diz uma coisa assim, irmãos, que não tem nada oculto que não seja revelado, não tem nada que seja feito nas trevas que não seja manifestado pela luz. Então não tem nada escondido diante dos olhos de Deus. Muito bem, a desobediência gerou morte, porque foram para uma outra batalha contra uma outra cidade chamada Ai, e ao chegar naquela cidade, eles perderam a batalha, eles foram vencidos, o inimigo os venceu, fugiram de diante do inimigo. Aí começaram a perguntar, mas por que isso, Senhor? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor nos abandonou? Aí Deus disse, não, tem pecado aqui, alguém pecou, alguém desobedeceu. E aí Josué começa a tomar tribo por tribo, família por família, até que chegou justamente em Caleb, aliás em Acã. Agora qual foi a consequência que esse camarada fez? Nota aqui, ó, olha aqui para mim. Ele não fez mal, assim como Adão e Eva, não fez mal só para eles, o mal atingiu a família deles, o mal atingiu as gerações deles depois. A mesma coisa aconteceu com Acã. Acã desobedece a Deus, e nós vimos ali o que aconteceu com toda a casa de Acã, toda a família de Acã, mulher, filhos, jumentos, ovelhas, riquezas, tudo se perdeu, porque ele foi o quê? Insubmisso à palavra de Deus. A Bíblia diz, temei o Senhor, vós os teus santos. O que é que nós temos que ter no nosso coração? Temor de Deus, porque o temor de Deus me levará a afastar daquilo que é errado, que não agrada a Deus. Ainda que a oportunidade de fazer o erro venha até mim, chegue para mim, está fácil, é moleza, posso usufruir disso, ou posso fazer isso. Mas como eu disse, tem alguma coisa oculta ou escondida aos olhos de Deus? Acã destrói ele, seus filhos. Volta comigo no 24, faz favor, olha ali. E a seu jumento. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro. Olha aqui agora, seus filhos estavam junto com eles, seus filhos, vai, e suas filhas, as filhas não estavam lá na guerra. E a seus bois, os bois também não estavam lá na guerra. E a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha. E o que? E tudo se perdeu.
tudo se perdeu, por causa da desobediência de um homem, que não quis dar ouvido àquilo que Deus falou. Irmãos, eu sempre digo isso aqui, todas as cartas de Apocalipse, elas terminam, todas as 7 cartas de Apocalipse, ela tem uma frase, né, que diz assim: todo aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E quando diz assim, ouve tudo quanto Deus diz à igreja, está dizendo, ouve cada um de nós, aquilo que o Espírito Santo fala por meio da palavra de Deus. Porque a Bíblia está dizendo, temei o Senhor, vós os teus santos. Temer a Deus é desviar-se do caminho errado. Temer a Deus é dar atenção, é dar ouvido àquilo que Deus fala por meio da sua palavra, é não ser rebelde àquilo que Deus fala, porque quando eu não quero obedecer àquilo que Deus fala, eu sou considerado o quê? Rebelde, não sou? Porque Deus está falando, e eu estou querendo fazer do meu jeito, é do jeito que eu quero. Meu irmão, nós temos prova aqui que esse homem acabou com a vida dele, com seus bens, com o que tinha e com a sua família, simplesmente porque não quis, além de fazer o errado, esconder o pecado por muito tempo. Se nós tivermos, ou eu, você tiver um pecado escondido, confessa logo, antes que venha o juízo, antes que o juízo chegue, porque Deus, a Bíblia diz o quê? Há um Deus que julga na terra, né? Então ele perdeu tudo. O que aproveitou daquilo? O que aproveitou do erro? Não pôde aproveitar, porque ficou escondido. Trouxe maldição para a casa dele, para a família dele, para a esposa, para os filhos, para as filhas, para o boi, para o jumento, para as ovelhas e para as tendas que ele tinha. Tudo quanto tinha, se perdeu. Se perdeu, porque não quis ouvir simplesmente aquilo que Deus falou. Não põe a mão naquilo que é anátema. Vamos dizer aqui uma coisa: não pegue nunca aquilo que não é teu. Queira na tua vida aquilo que é teu, aquilo que você ganhar com o teu suor, com o teu trabalho, isso você pode usufruir, mas nunca põe a mão naquilo que é de outro. Olha aqui uma outra família, que também foi destruída, porque não temeu a Deus. Vamos comigo ler 1 Samuel 2:22, vamos falar dos filhos de Eli. 1 Samuel 2:22, olha aqui, ó. Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitava com as mulheres, que em bandos se ajuntavam, à porta da tenda da congregação. Esses dois camaradas, eles eram sacerdotes. Seu pai, sumo sacerdote, autoridade máxima de Israel, naquela época, que julgava toda a nação. O homem tinha Deus do lado dele e um poder muito grande. Mas só que a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, os quais tomavam conta do tabernáculo, mas eram homens ímpios, homens que não temiam a Deus, homens que prostituíam com as mulheres, que vinham em bando à porta da tenda. Lá dentro estava a arca, a presença de Deus, e eles ali fora pecando. É a mesma coisa de você, ou eu que seja. Dentro da igreja nós somos uma belezinha, mas lá fora nós somos totalmente o contrário, o oposto do que nós apresentamos dentro da igreja. Eu não sou a mesma pessoa que eu sou aqui dentro, eu não sou lá fora. Minhas atitudes, meus atos, meus feitos não condizem nada daquilo que eu represento que sou, aos olhos das pessoas. É por isso que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você teme aqui e teme lá fora, porque o que é errado aqui é errado lá fora.
O que Deus aceita aqui, Deus aceita lá fora. O que Deus não aceita aqui, não aceita lá fora. Então, o que aconteceu com aquele pai? Aquele homem, ele tinha uma coisa ruim, de passar a mão sobre a cabeça de seus filhos. Dos filhos fazer o que queria e ele simplesmente, estava legal, tudo bem. Mas a Bíblia diz que Deus os queria matar. Porque Deus nunca vai compactuar com o meu ou com o teu pecado. Isso aí você pode esquecer. Deus nunca vai compactuar com o meu, com o seu, com o pecado de ninguém. Mas pastor, por que tem gente que está na igreja e está pecando? É por pouco tempo, porque um dia Deus vai puxar a rédea dessa pessoa. Então veja bem uma coisa. Foram para a guerra. Perderam a batalha. Depois houve uma segunda guerra contra os filisteus. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a arca de Deus, ponharam nas costas, porque eles eram sacerdotes, tinham o direito de carregar a arca, e foram para o meio da batalha com a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Naquele dia da batalha morreu 32 mil israelitas. Porque não adianta nada aqueles que dizem que amam a Deus, mas se estiverem no pecado, vivendo no pecado, Deus não vai compactuar. Deus não vai jamais atentar para aquilo que é errado. E morreram 32 mil pessoas por causa do pecado daqueles dois homens, Ófine e Finéia. E também morreu seu pai, e morreu a mulher de um deles, que foi dar à luz a um filho, e também morreu. Então, a desobediência a Deus, principalmente da liderança da família, a desobediência do pai, da mãe, em não saber. Primeiramente, eu não posso dar algo que não tenho. Um pai e uma mãe que não tem verdadeiramente uma comunhão com Deus, como é que ele vai querer que seus filhos tenham comunhão com Deus, se eles próprios não têm? Mas um pai e uma mãe, o chefe da família, o responsável pela família, aqueles que têm verdadeiramente comunhão com Deus, eles vão querer que seus filhos também andem em comunhão com Deus. E vão trabalhar para isso, vão ensiná-los para isso, vão corrigi-los para isso. E aí, certamente, a família que é conduzida por Deus, presta atenção numa coisa aqui. Quando o povo estava para sair do Egito, e Deus já havia mandado as pragas, só faltava a última praga, a praga dos primogênitos. Deus então dá uma ordem a todo chefe da família, no 10º dia do mês de abril, se não me engano, o mês de Abib parece, que escolhesse um cordeiro, e no 14º dia, matasse o cordeiro, assasse a carne, nada cozido, assasse a carne no fogo, e comessem aquela carne, e pegasse o sangue e passasse nos umbrais das portas. Porque quando o demônio da morte passasse, o destruidor passasse, na casa que tivesse o sangue, ele não entraria, porque o sangue era a marca. Aí eu digo uma coisa, você acha que foi a única, olha aqui, foi uma das únicas pragas que Deus mandou o seu povo fazer alguma coisa? Sabe por quê, irmão? Porque a morte, ela vem para todos os homens, ela não escolhe pessoas. Se Deus não guardar o homem, qualquer coisinha, ela leva o homem embora. Então por isso que Deus mandou, pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais das portas, porque quando o anjo destruidor passar, à meia-noite, quando ele passar pela tua casa, quando ele olhar na porta da tua casa, ele vê o sangue, ele vai dizer, aqui eu não posso entrar. Mas toda a casa que não tinha a marca do sangue, meia-noite,
Egito inteiro chorou porque havia um morto em cada casa. Havia um morto em cada casa. Todo primogênito, todo filho mais velho, desde o rei até o filho dos escravos, todos morreram. Tudo naquele dia perdeu seus filhos mais velhos. Mas por quê? Que na casa que tinha o sangue, o mal não podia entrar. Princípio de obediência. Está determinado a fazer aquilo que Deus falou. Foi difícil para eles? Matar um cordeiro, comer a carne e passar o sangue nos umbrais das portas e nas vergaduras da porta? Foi difícil? Não. A lei de Deus não é pesada, os mandamentos de Deus não são pesados. São simples. A palavra de Deus não tem que se inventar nada, a gente só tem que crer nela e colocar em prática aquilo que o Espírito Santo diz. Enquanto lá fora, no Egito, havia choro, morte, o povo de Israel estava se preparando para sair de viagem, para abandonar a escravidão. Então, a Bíblia diz assim, que se nós ouvirmos tudo que Deus fala, como eu já falei aqui, Deus falará de paz ao seu povo. Sabe o que Deus quer? Que você viva bem. Sabe o que Deus quer? Que você prospere, que você seja bênção, que você seja um homem abençoado, uma mulher abençoada. Esse é o plano de Deus. Mas a questão nossa é que às vezes o que Deus fala, parece que não estamos dispostos a crer ou confiar naquilo, achamos que podemos fazer do nosso jeito. É por isso que o mundo chegou aonde está chegando. É por isso que muitas famílias, hoje, os pais destruíram a vida de seus filhos, porque são responsáveis, porque o testemunho dos pais vão falar muito da criação dos filhos. O amor que os pais têm pela palavra de Deus também vai mover o coração dos filhos a amar a Deus, porque vão ver nos seus pais o amor, o amor e o temor que eles têm por Deus. Dentro de casa não vai ter palavrão, não vai ter bebida, não vai ter droga, não vai ter prostituição. Vão honrar a Deus e os seus filhos vê os pais que honram a Deus, e os filhos honrarão os pais. Então o que aconteceu com esses rapazes? Morreram todos, e sua família. Você notou que desobedecer a Deus, a única pessoa que perde e não dá atenção àquilo que Deus fala, somos nós. Nisso tudo aqui que você viu, desde o jardim do Éden, desde Adão e Eva, falando ali depois de Josué, de Acã, quem perdeu? Quem perde? Diz a palavra de Deus, somos nós por acaso mais fortes do que Deus para irritarmos Ele? Não, nós somos pó, irmãos. Você precisa entender que a maior oportunidade da tua vida Deus te dá, para você andar na presença dEle, ser feliz na terra. O homem feliz na terra, a pessoa que teme a Deus, ele é feliz na terra. Ele não precisa de droga, não precisa de bebida, não precisa de prostituição, não precisa de nada errado para ser feliz. Ele já é feliz de natureza, só de ter a presença de Deus na vida dele, essa pessoa já é feliz. E ele é muito mais feliz quando ele faz as coisas tudo de acordo com aquilo que vai glorificar a Deus. Você quer ver uma coisa? Outro camarada que teve a sua família destruída, irmão. Vamos lá comigo em Números 16, 32 ao 35. Que fala de Dotã, fala de Coré, Datã e Abirão. Olha ali, ó. E a terra abriu a sua boca e os estragou com a sua casa, como também a todos os homens que pertencia a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seus desceram vivos aos sepulcros. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura
também nós não trague a terra a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incensário. Então você olha para a Bíblia e vê quanto mal que pessoas já fizeram para as suas famílias, por não temerem a Deus. Se você é o pai, a mãe, se você temer a Deus, andar na presença do Senhor, as bênçãos de Deus virão sobre a tua casa. Deus vai estar com você, a presença dele vai estar com você. Mas se a gente desprezar aquilo que Deus fala mais tarde, nossos filhos vão nos dar desgosto, tristeza, aborrecimento, angústia, e muitos vão perguntar assim um para o outro: aonde eu errei? Aonde eu errei? Mas se nós guardarmos o mandamento do Senhor e atentarmos para aquilo que nós temos ouvido, é por isso que a Bíblia diz que não podemos ser apenas ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes dela, porque Deus vai nos abençoar por meio da sua palavra. Então o que aconteceu com Dotã, Corã e Abirão e mais 250, e tudo que tinha família, filho, mulher, seus bens, nós vemos lá, sua fazenda, tudo que tinha, pereceu tudo num único dia, por causa da desobediência a Deus. Você quer ser bem-aventurado nessa terra, feliz nessa terra? Escute o que Deus fala, ponha no coração a palavra de Deus, tema o Senhor, porque temer a Deus é desviar justamente do mal, é deixar as coisas erradas, é deixar aquilo que não, às vezes para o homem, para nós, traz até um momento de sabe, nossa, que coisa boa, de alegria falsa, porque tudo que é feito no pecado é falso, é fake news, é falso, porque dura pouco tempo, e tem um preço a pagar. Tudo aquilo que você faz corretamente, às vezes, muitas das vezes, você perde no momento, mas você ganha o dobro ali na frente. Então, obedecer a Deus foi desde os tempos primórdios, desde Adão e Eva. Não vou dizer nem de Adão e Eva, vou dizer desde a criação dos anjos. Porque Deus, quando criou os anjos, criou eles também livre, com direito de escolha, porque Satanás escolheu fazer o que ele fez. Porque ali em Jeremias, Ezequiel 28, 15, acho que é 15 ou 13, não me lembro, diz claramente que perfeito foste até que achou iniquidade em ti. Então os anjos foram criados livremente, e por isso uma terça parte se corrompeu. Assim também foi Adão e Eva no jardim do Éden, foram criados com direito de escolha, portanto que escolheram depois comer do fruto da árvore. Então, irmãos, tudo aquilo que é justo, faça favor, acha para mim esse versículo aí, Tarso. Tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, é de boa fama, se tem algum louvor nisso pensar. Vê para mim, eu não me lembro agora, acho que é Colossenses, Filipenses, eu não lembro bem agora aonde que está. Já achou? Olha aqui, ó. Oi? Olha ali, vem comigo. Quem achar primeiro vai ganhar uma Coca-Cola. Tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, se tem algum louvor nisso pensai. Acharam? Olha ali, ó. Glória a Deus, aleluia. Isso, olha, quanto, põe no 7 para nós, quanto, vamos ver o que está falando no 7,
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha agora. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então veja bem, é como a Bíblia diz que Deus coloca diante de nós duas propostas: o bem e o mal, a vida e a morte. Você vai ter que escolher uma. Ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Ou nós estamos para o lado do mal, ou estamos para o lado do bem. Ninguém é neutro. Não existe neutralidade aqui. Mas aí o Senhor está dizendo assim, ó, escolha o que é bom. Escolha aquilo que verdadeiramente tem virtude, tem valor, vai honrar você diante de todo mundo. Escolha aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Ande nisso, pratique isso. E você vai ser chamado de bem-aventurado. E aí, para mim encerrar, quero encerrar com aquilo que Jesus disse. Em João 14, 3. Põe para mim, faz favor, João 14, 3. Olha ali. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso aqui para mim, irmão, essa palavra, ela fica gravada dentro do meu coração como uma promessa, aonde Jesus disse, eu vos levarei para mim, para que aonde eu estou, vocês vão estar também. E o Senhor não mente, Deus não mente, Ele é fiel com a sua palavra. Mas você quer morar no céu? Afasta de tudo que é errado. Além de o errado trazer mais problema, nos afasta de Deus. E viva para fazer aquilo que verdadeiramente é bom, que é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte? Aleluia, glória a Deus. Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.